gravado mesmo, né? Mestre, vamos lá. A gente escolheu esse tema, né? Iniciação e desenvolvimento de treino no CT. A gente vê muita gente com dificuldades de iniciar um projeto dentro de um cross-training, dentro de um crossfit, de um CT. Como é que você indica essa iniciação de trabalho para as pessoas? Acho que travou. Valnei, dá um feedback aí. Travou? Serginho? Saiu. Ah, internet. Chama. Hello. De novo. Fui desligado. Eu não fiz nada. Mas o Instagram tá meio esquisito mesmo. Tá, vamos voltar à pergunta. A gente escolheu o tema lá, iniciação e desenvolvimento de treino no CT. E aí, como a gente tem contato com vários profissionais, né? Que tem boxe, que tem CT e tal, eles têm dificuldade de iniciar um trabalho de LPO. O que você pode indicar da iniciação desse trabalho e depois a gente foca lá na iniciação de formação, né? De possíveis atletas e... Fala, desculpa. Claro que são dois trabalhos distintos, não? Uhum. Só que em dia de hoje, todo mundo entende que são dois trabalhos distintos. Imagina quando eu comecei 20 anos atrás aqui no Rio de Janeiro, eu não sabia que são dois trabalhos distintos. Uhum. Mas tive que aprender mesmo, porque a gente chega de um sistema que tem um sistema esportivo claro, não? Onde você recebe condições de treinamento em função das suas qualidades, capacidades e por aí vai. Isso, claro que não acontece no Brasil, ninguém não vai te dar material esportivo e por aí vai. Então, o que acontece? A gente tem que ter claro isso essa filosofia de trabalho quando a gente começa uma iniciação esportiva. Uhum. Com levantamento de peso. Claro isso. Por que você faz isso? Entendeu? De prazer. Todo mundo vai responder de prazer. Bom, vamos acreditar que todo mundo faz de prazer, ninguém não faz por dinheiro, entendeu? Beleza. Uhum. Até onde esse prazer você pode te compensar, tipo, não te prejudicar na atividade profissional, ou, bom, você vai ganhar dinheiro com isso, entendeu? Tem que delimitar muito bem isso, certo? Uhum. Porque você pode começar uma atividade ou não vai ter os resultados, os atletas, ou não vai ter os atletas que te pagam, então não vai ter uma volta profissional, ou o tempo, enfim, vai gastar umas horas que você poderia fazer outra atividade que te daria mais dinheiro. Então, tem que definir muito bem isso, entendeu? Como você começa para onde é o caminho para levar. Vamos supor que a pessoa adora muito isso, gosta disso, se identifica, quer trabalhar com isso, vamos na frente. Então, a gente vai nesse caminho que a gente está falando disso. Supostamente a pessoa vai começando. Então, em dia de hoje, a gente tem várias itens já na mão. Por exemplo, material. Imagina 20 anos atrás, quando eu comecei aqui no Rio de Janeiro, tu não tinha onde comprar uma bara ou um disco, certo? Tinha que importar, importação, só importação. Não tinha a menor chance de você comprar uma bara de levantamento de peso. Então, tu poderia adorar isso, poderia ser um treinador com qualidades absurdas, que, imagina, tinha um investimento para tu comprar tudo isso, trazer, por aí vai. Então, em dia de hoje, é bem mais simples. Para você começar, você esquece leico, esquece, não precisa disso para você começar. Material regulamentado e de WLEV, não precisa de nada disso. Não. Precisa de uma coisa bem funcional, entendeu? Você trabalha muito bem isso. Em dia de hoje, a gente tem vários parceiros de
que trabalhe. Então, você, em dia de hoje, por exemplo, trabalha com uma marca como E3B muito bem, que atende muito bem no levantamento de peso. Em função do teu espaço, você vai decidir quantas plataformas você vai montar. Tem que ficar muito atento, porque a aula de levantamento de peso é muito diferente da ginástica localizada do CrossFit, certo? Quando tu tem uma aula de ginástica localizada de levantamento de peso em CrossFit, é super tranquilo. Você coloca naquela passarela a 1 metro de distância as pessoas. Como é uma aula de ginástica localizada, você controla. Ninguém não vai cair, vai se desequilibrar e jogar barra na frente, certo? É um peso mínimo, aí dá para controlar isso. No levantamento de peso, infelizmente, você tem que pensar bem. É aquela coisa, não, mas no começo ninguém não vai levantar peso. Mas os caras treinam para isso. Então, daqui a pouco, você tem que já se preparar para isso, entendeu? Não é assim que o cara vai levantar mais peso, vai ficar forte e vai mandar embora ele porque ocupa um espaço maior na academia. Então, não é por aí. Não. Então, você tem que ter claro isso também. Quantas plataformas você vai poder colocar com a margem de segurança para as pessoas não subir um em cima do outro, levantar, se concentrar bem nos levantamentos, por aí vai. E tem várias normas disso, de espaço e por aí vai, que tu tem que aplicar, que a gente ensinamos nos nossos cursos. Tem vários exemplos de espaços, de demarcar muito bem isso e por aí vai. Então, você já tem um espaço, você já tem um material. Agora tem que ter as pessoas, certo? Se você vai começar com a filosofia da Coca-Cola brasileira, você está ferrado, não? Qual é a filosofia? No mundo inteiro, você coloca $1 na máquina de Coca-Cola, aperta o botãozinho e sai a Coca-Cola, certo? Aqui no Brasil, não. Você aperta o botãozinho, sai a Coca-Cola, depois tu coloca $1. Então, mesma coisa vai acontecer. Você tem que investir muito. Não só dinheiro. Dinheiro é até de menos. Tudo bem, é uma parte importante, mas é teu tempo. Você tem que ficar muito tempo com as pessoas lá. Muito tempo. Se você vai ficar especialmente com jovens, com crianças, jovem adolescente, você tem que ter um cuidado redobrado com vários aspectos até pedagógicos, educacionais, por aí vai, entendeu? Não é um adulto. Você tem que ter um controle permanente de que eles estão fazendo, porque se tu deixa as crianças sozinhas, não vai ser muito legal, não. Você tem que cuidar bem. Então, você espera ter uns resultados muito rápidos, você aparecer e, através disso, ganhar um salário, fazer um projeto esportivo e ganhar rápido esse retorno, você, infelizmente, está seguindo um caminho de insucesso, claro. Isso não vai acontecer, certo? Você tem que progressar, aparecer com teus atletas nas competições, deixar subir 1, 2, por aí vem, entendeu? Na geração, outra, isso vai acontecer. Se você já tem isso na cabeça, tipo, não, mas vou fazer um projeto esportivo, é o Estado, a federação, a confederação me vai dar os materiais, porque meus atletas são muito bons. Cara, ninguém não sabe isso. Pode ser um treinador muito bom, mas acho uma geração fraca. Acho 10, 15 pessoas que não são fortes, não tem, se mexem bem, tecnicamente, você vai apresentar um trabalho muito bom. Quem entende de levantamento de peso vai apressar teu trabalho, tudo bem. Mas resultado em termos de medalha, o cara vai levantar lá 200 quilos. Infelizmente, não vai acontecer. Então, você não se baseia nisso. Tem gente que já está montando até federações estaduais pensando em receber material. Mas tu tem quantos centros de treinamento, cara? Nenhum. Mas tu tem quantos atletas? Nenhum. Mas por que tu fez federação? Para ganhar material esportivo. Por amor, para colocar no meu bolso. Não é por aí, não. Primeiro você tem que investir, você tem que dar esses horários
para os atletas treinar é cuidar muito bem deles. Tem que ter uma disposição, uma persistência, uma resiliência para isso absurda. Você não pode desistir disso, certo? Você tem que já se preparar para isso. Bom, mas primeiro mês, primeiros 6 meses, primeiro ano, não, se prepara. Se prepara. Para vocês entenderem, por exemplo, quando eu decidi fazer o levantamento aqui, eu esperei quase 1 ano e 4 meses para ser contratado, para vocês entenderem. Então, e num lugar onde não tinha ninguém. Tipo, não, mas tem gente. Não, gente, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, já... Tá saindo aí, pessoal? Ou travou? Tu ficou me zoando, mas a tua internet não é diferente. Mas tá acontecendo com todo mundo. O Valnei falou que essa região aí é a mais impactada, a região da Barra, Jacarepaguá. Fala, Paulo. Mas continua aí. Você falou que ficou 1 ano e 4 meses para ser contratado. E como é que tá? Como é que foi depois? E o retorno, né? Quanto tempo demorou para isso? Quando eu fui contratado, eu já prometi ao presidente da confederação que eu vou dar os resultados bastante rápidos. Então, essa geração primeira minha, os atletas foram um pouco mais forçados em função de medida que todo mundo queria ganhar esse dinheiro. Peguei atletas bastante velhos, não? Tipo 16 anos, 17, que não vai ouvir, pô, 16 já velho. 18, por exemplo, Liliane Menezes. Então, eles tinham que decidir a vida deles rapidinho, entendeu? Nesses termos. Senão, não continuariam com levantamento de peso. Né? Então, o treinamento, apesar disso, ele foi baseado para um treinamento de iniciante. Apesar que a gente precisava de dinheiro, a gente precisava de resultados para trazer esse dinheiro, e eu não mudei, eu fiz um treinamento de iniciante, eu fiz uma base muito boa. E isso criou até uma confusão, porque as pessoas achavam que a metodologia rumena, não, essa é com iniciante, a metodologia rumena é com iniciante. Eles achavam que não, que essa é a metodologia, aquela quantidade de repetições. Então, até em dia de hoje se vende muito treinamento chinês, treinamento cubano, vários treinamentos, americano, russo, com poucas repetições para os adultos. Então, as pessoas compram esses treinamentos. Gente, esses são treinamentos para o cara no final de carreira. Mas no final de carreira mesmo. Tipo, o cara faz aquela manutenção, não aguenta mais, lesões, idade e tal. Agora, para alguém que querer aprender, querer subir e por aí vai, esses treinamentos não funcionam. Não, mas eu treinei esse treinamento, primeiros 6 meses deu um bom resultado. Sim, lógico, no começo vai dar um bom resultado, mas a longo prazo não te vai dar esse resultado. E uma das coisas mais importantes que aconteceu devido a essa abordagem meu de tratar eles, apesar da idade, como iniciantes, foi que eles conseguiram ter uma carreira muito longa. Apesar do fato que começaram um pouco mais velhos e com muitas repetições, e eles chegaram todos nos 30 anos. Não chegou que não quis, não foi por lesão, entendeu? Fui porque achou atratividade, desistiu, fizeram outras coisas. Mas quem quis seguir. Até agora, entendeu? Lógico, tem uma dor, lógico, Deus me livre. Mas ninguém não fez alguma cirurgia. Então, se você pensa que entre todos esses atletas, com esses resultados, a quantidade de atletas que a gente apresentou, ninguém não fez uma cirurgia, a gente não está mal, não, entendeu? E ficam atentos com isso. Com esse número grande de repetições, também os resultados, o atleta não sobe tanto.
É Fica verdade. muito atento. Então, eu tive várias pessoas que viram na minha mão e eu parei o treinamento dele, o crescimento do atleta. O atleta chegava na minha mão com 20, 21 anos. Tive atleta de São Paulo que veio. Aí eu falei, não, ela não precisa, ela tem que aprender a levantar. Ela tem que aprender a levantar. Ela não sabia levantar, era muito forte. Ela é uma atleta muito forte. Até em dia de hoje, ela é muito forte, mas não sabe levantar. Então tem que aprender a levantar. Depois, força, tranquilinho. Vamos construir em cima disso, tranquilinho. Então, o que acontece? Ela aprendeu uma técnica razoável e consegue se levar sem se lesionar até o dia de hoje. Só que imediatamente que saiu da minha mão, foi forçada também e infelizmente parou o crescimento dela. Uma atleta que poderia dar muito mais. É verdade. Poderia dar muito mais. É, vai dizer assim, mas o atleta foi errado, o treinador foi errado. Não, é a vida. Infelizmente, as pessoas correm atrás. Daqui a 2, 3 anos tem Jogos Olímpicos, eu quero ir. Aí é força, não? Ano que vem tem campeonato mundial. Uh, temos que ganhar não sei que bolsa. O sistema esportivo brasileiro, lógico que não ajuda em nada. É um sistema muito prejudicial para o trabalho a longo prazo. Mas muito prejudicial. Porque ele paga por mês. Ele não te paga por ano. Então, se você se machuca esses meses, tu não vai receber mais nada. Se você se acidente, se não dá acontece alguma coisa, você não ganha mais nada. Não é por um ano, Uhum. entendeu? Então, não é que no final do ano você tem um dinheiro, como em todos os outros países é totalmente diferente. Você tem um dinheiro que te sustenta, lógico, mínimo lá de subsistência, e no final, em função dos resultados que tu tem, tu ganha premiação. Uhum. Então a pessoa vai lá para essa premiação. Então ganha um bolão. Ok. Se não ganha, é porque não tive jeito, aí se arrasta mais um ano e por aí vai. Não, aqui tu pode estar top, tu pode estar número 1, tu pode estar de campeão olímpico. Se tu não compete próximo mês, não sei o que, tu some. Os É caras não te pagam verdade. mais. E Tipo assim, um, como? um grande exemplo disso foi a matéria que você postou, né? Do Zé Roberto lá no teu Facebook essa semana. Muito, parecia, não era você falando, mas parecia você falando, né? Eu falei, É caraca, parece porque, que o Drago escreveu. é, porque esse é um bom senso, não, das coisas, não, entendeu? Um bom senso das coisas. É, a gente, infelizmente, por exemplo, quando a gente eu fui até no COB para ver o curso de treinadores, falando de, por exemplo, uma das coisas que eles falaram lá, os treinadores de esportes por equipe, basquete, vôlei, que a gente tinha na nossa turma, não? Falaram da como estão selecionando mais as crianças que nascem no primeiro trimestre do ano, porque no final a criança é maior, é mais forte do que o outro, aí se impõe mais fácil na quadra. E eu nunca ouvi na minha vida disso. Só para vocês entenderem. Ninguém, tipo, eu tenho um talento, mas deixo ele porque o outro é mais forte, mas dá para ver que não vai chegar. Mas nesse momento o outro é mais forte, entendeu? Isso. Aí então, nesse momento, eu deixo o meu futuro campeão olímpico no banco porque o outro me ganha 2 pontos lá no campeonato mundial escolar do bairro. Pô, isso é uma visão que infelizmente as pessoas têm. Enfim, o que posso fazer? O mestre, uma das coisas assim que até hoje eu não entendo esse processo que tem as pessoas abrirem um espaço onde ele só funciona de manhã, fica o tempo todo fechado, principalmente aqui no Rio, que o aluguel é altíssimo, e aí só abre à noite. É, e essa falta de comunicação do professor de educação física, né, com as crianças, né? Então isso também cria uma lacuna, porque a criança só tem o contato da atividade física e aquelas atividades físicas tradicionais, né? Futebol, vôlei, basquete, handebol, na escola e não tem um contato com outras atividades, de repente psicomotricidade, treinamento funcional, LPO, próprio CrossFit também, né?
E aí, o que você pode indicar para essas pessoas fazer um trabalho de iniciação dentro de um CT? Separa por idade ou não? A criança que você consiga captar em dia de hoje, ela se sente bem na tua casa, no teu box. Ela vai ficar teu cliente pro resto da vida. Você já está aí. O cara gasta com marketing, mas não quer trabalhar para o cliente que vai ter daqui a pouco. Que vai trazer mais a namorada daqui a pouco, vai trazer mais o irmão da namorada, vai, enfim, pode trazer mais outras pessoas, entendeu? Não que pode, vai te trazer mais outras pessoas. Uhum. Com certeza vai trazer mais outras pessoas. Então, eles já não, é muito mais fácil pagar alguém fazer propaganda no Facebook, entendeu? De que trabalhar efetivamente com as crianças. Então, o que acontece? São dois aspectos aqui. Como eu falei, um trabalho mais difícil com as crianças, muito mais difícil. Mas é muito mais recompensador, muito mais benéfico para a saúde, para a tua qualidade de vida mental. Você se sente maravilhoso ficando lá, entendeu? E um gasto físico, mas preço é muito bacana. E o que acontece? Esse tempo ocioso, que seria assim, em torno de 9 horas, 11 horas, vamos dizer, meio-dia já tem uma aula de novo, né? Uhum. E seria em torno de 2 da tarde, com em torno de 5 da tarde, 6. São os horários muito bons para pegar a turma de manhã que estuda à tarde e que estuda de manhã. Então, são dois horários muito bons para tu fazer esse tipo de trabalho com as crianças, nesse sentido. E, lógico, a longo prazo, claro que pode dar isso, pode transformar nesse dinheiro maravilhoso, entendeu? Que, lógico, a gente precisa disso. Então, o que acontece? Primeiro, você tem que apresentar essas crianças, entendeu? Essa história de você aparecer no Campeonato Brasileiro com um menino lá dizendo, eu sou treinador, aí segundo ano, pô, mas não dei, que porra, eu tenho atletas que, pô, tu vi com 1, 2, é muito pouco isso, entendeu? Muito pouco. Você aparece com muita pouca. Isso não é um trabalho, entendeu? Que você está fazendo aparecendo com um menino, entendeu? Isso não caracteriza um trabalho, entendeu? Se a equipe é de 20, 10 meninos, 10 meninas, e tu vem com um, aí então, com uma criança, então que trabalho é isso? Entendeu? Quando a gente, por exemplo, em 2005, junto com os atletas do Saúl, a gente foi no Viçosa, a gente ganhou todos os campeonatos de 16, 18, 20 anos. Não ganhamos o masculino, adulto masculino. O resto a gente ganhou tudo. A gente levou um ônibus inteiro de crianças. Levamos um ônibus inteiro de crianças. Então, uma vez me lembro, a maior aula que eu tive na minha vida foi de 40 crianças que eu dei no Maracanã. Caramba, quando acabou o treino. Nossa, ninguém não morreu, graças a Deus. 40 um pouco crianças, é uma coisa enorme, entendeu? De crianças. É verdade. Por exemplo, esse centro de iniciação, para as pessoas terem noção também dos números, né? Essa iniciação que a gente fez na Curicica, na Escola Municipal de Silveira Sampaio, tem o único centro de levantamento de peso do Brasil, que é situado dentro na escola pública, ou na escola municipal. Então, foi feito o último trabalho de grande porte que a gente fez lá, tinha 60 crianças, competiram 52. Competiram 52, são 60 crianças no treinamento. 8 não apareceram na competição de medo. Então, paciência, cada um, ninguém não obriga a criança a competir, Deus me livre. Mas essa sim que se chama trabalho, aí você lá, vai, paciência, entendeu? Aí você, assim que funciona. E isso em um lugar normal, tirando o Rio de Janeiro, que não é um lugar normal hoje, em qualquer outro lugar normal, interior do Rio de Janeiro também, mas tirando o Rio de Janeiro capital, isso atrai a atenção das autoridades. Aqui não, aqui, começando com secretarias, como eu expliquei, que já tem muita gente que me fala que não fala mal, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas o que acontece é o seguinte, Ana, essas secretarias, elas tinham que... Infelizmente, nossos esportes são esportes que se baseiam para o governo, entendeu?
Então, tu está vendo essas pessoas que estão lá, que dão uns relatórios maravilhosos. Por exemplo, o secretário do Estado falou que eles atenderam 3.000 tal crianças, 4.000 crianças. Aí quem vai ler isso vai ficar impressionado. Fala, tu não ficou impressionado? São 4.000 crianças. Tu ficou impressionado ou não? Ficou, não? Então, vamos dizer, só eu atendo 60. Certo? Se eu estou em um lugar fixo, se tu tem uma turma, dá 2 treinos de manhã, 2 turmas de 25 de manhã e 2 turmas à tarde, dá 100. Você, um dia sim, um dia não, então vai dar 200. Então, um cara atende 200, certo? Então, 5 pessoas atendem 1.000. Certo? Então, 20 pessoas podem atender os 4.000 pessoas que o secretário da Secretaria Estadual do Esporte está orgulhoso que ele atende. Pô, mas quantas cidades temos no Rio de Janeiro, cara? É verdade. Entendeu? Que isso é do Estado, não é do município. Aí o cara escreve lá 4.000. Só que no momento que ele escreve que a missão deles é de inclusão social, ele já abaixa o esporte. No final, eles até tentam dizer que não, que esporte temos que fazer um gerenciamento de esporte que vai fazer que tu quer só inclusão social, você já diminui o esporte, entendeu? E não, eles também nem sabem o que fala. Só para você entender, Ana, por exemplo, essas pessoas querem crianças, querem essas inclusão social, aí me dá 4.000 crianças. Aí eu pergunto, por exemplo, esse secretário, ele sabe quantas federações olímpicas temos no Rio de Janeiro? Não tem a menor noção. Sabe quantos atletas cada federação tem federados? Não tem a menor noção. Mas isso é uma coisa um pouco complicada, entendeu? Tipo, vai saber, mas vai saber para quê? Beleza, vamos voltar a outra coisa. Sabe quantas medalhas nacionais, ao nível nacional, tipo Campeonato Nacional Adulto Brasileiro, cada federação tem? Será que isso é importante para a Secretaria do Esporte? Claro que não é importante, porque senão perguntariam. Mas isso é muito importante. E para levantamento de depois fica pior ainda. Porque se você pega as medalhas que são dos campeonatos nacionais, levantamento de peso é uma força aqui no Rio de Janeiro. Perto dos outros esportes. Perto dos outros esportes. E de produção, né? Atletismo tem quantos, Ana? Que o atletismo é... Oh. Quantas medalhas tem natação? Pergunta a Rodolfo, está Rodolfo aqui. Quantas medalhas de natação adulto Rio de Janeiro tem? Vocês vão ser surpresos com esses dados. Só que os caras não sabem. Aí me falam, não, mas temos o vôlei do Bernardinho. Maravilhoso, aparece pra caramba, aquelas meninas bonitas. Mas é uma medalha. É uma medalha. Então, esses caras, eles nem entendem o que eles falam, tipo dessas coisas de previsão, medalhas, quantificação, pá. E aí complica a tua vida, entendeu? Você faz um bom trabalho, vai ter 100 crianças, aí o outro lá tem 2 atletas, de qual um é um talento absurdo, entendeu? E aparece mais que tu tem 100 atletas. Cara, tem que definir isso. Esses caras têm que definir isso. Essa injustiça que se faz com as federações. Outra coisa é no Ministério do Esporte, que quem tinha que pedir isso seria o Ministério, no final de contas. Entendeu? O Ministério do Esporte tinha que pedir. Outra coisa, você está dizendo, pô, mas é muito difícil para um funcionário da Secretaria do Esporte do Estado ou municipal saber isso. Tu acha difícil isso, Ana? Por exemplo, amanhã tu me coloque nisso, me pague um puta salário para eu fazer isso. Sabe o que eu faço? Eu pego o telefone, primeira federação. Vou dizer, atletismo, mas não é ela a primeira, mas atletismo. Bom dia, tá, isso daqui. Nós precisamos desse dado. O cara não tem que entrar nos campeonatos, buscar isso. Não, ele liga para a federação. Pô, meu irmão, precisa me dar todos esses dados até semana que vem. Acabou. Porque qualquer federação sabe. Quantos campeonatos, por isso estou dizendo, Ana, futebol feminino. Quem ganhou o campeonato de futebol feminino ano passado, Ana?
Eu só sei que o mas que Vasco acontece ganhou é isso semana mesmo, Ana. É passada isso só. mesmo. A gente não aparece porque eles não estão nem aí por isso. E aí depois eles falam do esporte. Mas esses 4.000 crianças que o secretário é tão orgulhoso, ele é muito orgulhoso disso, dessa inclusão social desses 4.000 crianças. Qual é o ídolo desses crianças? Uhum. Eles vão seguir que caminho? Não, Caminho de um esporte que não aparece em nenhum lugar, que depois o secretário não está nem aí. e se fossem 4.000 só da LPO, você estava feliz, né? Não, mas estou dizendo, entendeu? 4.000 da LPO, olha só para vocês entenderem isso, por exemplo. Está dizendo assim, não, mas gente, mas é muita gente, treinadores no Rio de Janeiro. Gente, o Rio de Janeiro tem o tamanho da Romênia. Então imagina a Romênia, aqui, que já foi na potência olímpica, ainda hoje devido às várias fatores, mas como é condições de trabalho, não sei o que, maravilhoso lá, hein? Ter um treinador. A Romênia ter um treinador. O que tu acharia disso? Não dá. Não dá. Não dá mesmo. Entendeu? Então, quando o cara me fala 4.000, ele fala merda, porque ele poderia falar 400.000. Entendeu? Mas para ele, na cabeça dele, ele não tem noção disso. Ele não tem noção da mecânica de uma aula. Ele não tem noção que você pode atender 200 crianças. Um professor só. Um professor com 2 treinos de manhã, 2 à tarde. Treino 1h30. 3 horas de manhã, 3 horas à tarde. Tipo, super tranquilo. Ele não tem noção disso. Entendeu? Aí, como é que tu vai pagar esse professor que já oferece seu box, que não sei o quê? 2.000 reais, 2.000, porra, muito dinheiro, muito dinheiro. Muito melhor vamos gastar com esse 4.000, dar umas camisetas bonitas com o negócio da Secretaria do Esporte, fazer um lanchinho, com o ônibus levar não sei que lugar e pronto, fizemos inclusão social. Que se eu pergunto ele desses 4.000 crianças, quantos caras ficaram em treino ou participaram de uma atividade 50 vezes em um ano? Por que falo 50 vezes? Que são 50 semanas, uma vez por semana. Desses 4.000, cada participaram 50. É verdade. É dramático. Oi? Travou, gente? Não, não travou, não. Ah. Agora voltou. Esse é o secretário do Estado, já apertou lá o botão. Já está. Te bugando, denunciando Dragos. Oh, caraca, vou perder emprego agora, meu irmão. Não, ô Dragos, tem uma coisa assim que. Vamos pensar na parte privada, assim. Por exemplo, a gente já procurou vários lugares para alocar e onde a gente quer, hoje a gente não consegue financeiramente se tornar viável aqui no Rio de Janeiro, né? Um projeto nosso. Então, vou botar uma realidade aí. Eu aluguei lá um espaço, eu não consigo entender essa matemática de cross, aí pago 8.000 reais pelo meu espaço. Só que eu só funciono de manhã e só funciono à tarde. Não, só funciona à noite, desculpa. E aí eu fico ociosa, mas eu continuo pagando 8.000. E o meu custo operacional de um centro de treinamento, ele é muito baixo. Em relação a arrebentar cabo de academia, que eu tenho que trocar cabo toda hora, uso de banheiro, né? E aí tiveram algumas perguntas aqui, Dragos. Qual a idade certa para a gente começar um trabalho de LPO? Pensando para o desenvolvimento esportivo, né? Seria em torno de 12 a 13 anos, entendeu? Porque menor você tem que reduzir muito turma para cuidar muito mais. Entendeu? 12 a 13 anos, eles já entendem muito bem a sua lateralidade, encomendas, esquerda, direita, entendeu? Senão, 10 anos está perdido, tu olha assim, nem sabe o que acontece direitinho, entendeu? E outra coisa, você tem que esperar um pouquinho de desenvolvimento do membro superior, só um pouquinho, nada mais. 10 anos já começa. Aí, vamos começar 12 treinos e chega a 10 anos uma criança muito boa, vai entrar, sem dúvida alguma, entendeu? Não vai deixar ele fora, entendeu? E eu nessa idade em torno de 12 a 13 anos, porque com 13 anos ele já pode competir num campeonato de 17 anos.
que a gente não tem campeonato 15 a nível nacional, Aham. temos a nível estadual. A nível Sei. estadual temos Ah, campeonato 15. Então, cara, é muito o que acontece isso. Por exemplo, na Romênia, nesses países, a gente fica muito tempo até competir. Fica bastante tempo, entendeu? Você vai lá, aham. você assiste. Primeiro, tu assiste a competição, ajuda na competição, essas coisas. Depois, passa mais alguns meses, você compete. Então, a gente... Aham. O brasileiro é bem latino, assim, pô, ele fica fora da festa, não dá. Ah, pô, aí tu vai com as crianças, tem 20 crianças, o cara não deixa competir. Porra, entendeu? A única coisa, as pessoas têm que ter muito cuidado com essas crianças. Essas crianças praticamente conseguiram as 6 tentativas, as crianças conseguiram demonstrar que estão dominando essa técnica, essas coisas de receber vermelho. Não pode acontecer isso, entendeu? Acontece, pô, Deus me livre, mas tentando limitar o menos isso. Ele tem que dominar o peso, não é assim, nem domina, vamos lá, entendeu? Aham. Então, mas isso que eu estou dizendo é uma característica aqui no Brasil, as pessoas gostam. Pô, se as crianças, eu levo das crianças tantos e outros ficam para casa, não voltam mais. E É aí, uma coisa. ô mestre, e aí a gente tem que priorizar no início de treino, quais as valências que a gente deve priorizar no treinamento? Lá para criança de 12 Primeiramente, anos que você falou. primeiramente você tem que é uma pergunta muito válida isso quando você analisa mesmo o treinamento. Ele não consegue fazer o movimento porque tem algum impedimento, sei lá, articular, ou porque ele não tem força. Por exemplo, o Uhum. que eu acabei de dizer, você tem essas flexões do braço. Aham. Ele não consegue porque tem algum problema de mobilidade ou porque ele é tão fraco que não consegue nem não consegui, efetivamente. Aí, beleza. Então, tu tem que ter muito atento com isso e fazer o quê? Fazer o reforço muscular necessário para fazer o movimento. Então, o reforço é geral. O reforço é geral. Ele tem que reforçar tudo mesmo. A gente treina tudo. Começando com fazer flexões até agachamento. Não, vou fazer só agachamento, preciso só de pé, não levantando de peso. Não, a gente faz de tudo, entendeu? E é um número grande de repetições com, lógico, com intensidades até abaixo de 70%, 60%. Leve. Na verdade, não tem nessa, não são de esforço, leve. Uhum. Porque o cara fala assim, não, mas tem que fazer teste. Pô, tem que fazer teste, então tu pega criança, até o máximo fazer um teste. Não tem necessidade disso, fazer teste. Tem que trabalhar em velocidade leve, solto, aí acabou, entendeu? Não pode Entendi. deixar ele se cansar, fadigar, poder se lesionar desse jeito, entendeu? Legal. E aí, quando é que eu faço a transição? Com qual idade? Eu começo a progredir o treino dele e transformá-lo em treino de adulto, né? Não tem para não tem uma idade fixa para isso, mas em torno de 14, 15 anos, né? Então depois vamos dizer, começa 12, faz 2, 3 anos, que seria aquele iniciante intermediário avançado, né? Aí vamos na frente, né? Que ele vai Uhum. decidir, não, eu quero fazer, porque veja bem, para você determinar que não, me vou especializar, esse é meu esporte. Então, poxa, se torna uma coisa muito séria. Então, ele definiu isso com 15 anos, com 14. Pode definir, pô, essa história me deixou de boca aberta de ser campeão novo de salto com vara, não? Que ele já falou de pequenino que vai ser campeão. Eu falei, caramba, o cara já definiu isso. Ele já definiu. O cara não fez outro esporte na vida. Fiz só isso, salto com vara. Entendeu? Então, quando esse cara se especializou, pô, quando nasceu, acho que caiu lá da mesa, se agarrou na vara e ficou preso até agora, entendeu? Mais ou menos isso. E uma Então, coisa que a essa, gente viu lá essa na. transição, Oi, fala, desculpa, desculpa. Pode falar. essa transição depende muito de cada um, infelizmente. Depende Entendi. muito de cada um. E a gente viu o trabalho lá do e da Lívia, né? E do pessoal lá do Maranhão, Marcinho, Willy, que eles meio que desmistificaram dentro do. Mesmo que lá é um polo esportivo, aquela academia é um polo esportivo, mas desmistificaram o treinamento e vimos aulas lotadas. É,
você acha assim, interessante também os profissionais que têm cross-training também desenvolver esse trabalho com crianças mais novinhas? Acho que o Dudu tem de 5 para cima, eu acho, né? Não, lógico, depende da disponibilidade de cada um e do retorno de cada um, infelizmente, entendeu? Depende muito disso, entendeu? Porque é muito complicado tu correr atrás de uma criança de 5 anos se o outro de 10, 12 anos faz não sei o que lá, entendeu? Então, e eu, por exemplo, não gosto de misturar tanto as idades entre elas, entendeu? Só Legal. que é aquela coisa, é um pouquinho complicado. Tu tem que dar um. Para quê? Para criar laços de afetividade entre eles, enfim, um caminho de 5 anos que vai ter com um menino de 10 anos, não vai ter nada, entendeu? Nem entendem que falam. Um fala um português como chama, tal, o outro fala outra coisa, entendeu? Aí, não é muito legal. Mas é aquela coisa, às vezes é adaptação. Tu tem aí normalmente sabe quando acontece isso, Ana, quando o pai, a mãe trazem os irmãos. Aí o cara de 10 anos faz, outros 5 quer fazer também. Aí faz ele que como aquela, não tem turma para 5 anos. Aí ele fica fora, não, joga É lá ele, verdade. entendeu? Quem tem uma experiência bem diferente é o Alex, que trabalha na nossa equipe, né? O Alex Tosi, né? Não, Que Alex vai ser santificado depois que vai morrer, os caras vão santificar devido à paciência e cuidado que, pô, o Alex, meu irmão, vai ser santificado com certeza, lá na Mangueira, como é que chama? Estátua, essas coisas todas, meu irmão. botar o busto do Alex na entrada da mangueira, né? Para alegar, aguenta cada coisa lá, que, meu Deus, isso é complicado. É, agora vamos fazer uma. Pessoal, se tiver pergunta, podem fazer. O pessoal está mais rindo e comentando, batendo palma. A gente tem uma cultura, você tá aí, acho que está morando aqui há o quê? 20 anos? Ou mais um pouquinho? Sim. É. E a gente é muito imediatista, né, Dragos? Você acha que isso impacta no nosso desenvolvimento esportivo? Muito, lógico, muito. Como eu expliquei, até o planejamento do Ministério é feito em cima disso, cada mês. Aí os caras te falam de ciclo olímpicos, mas se tu não está bem no primeiro ano do ciclo olímpico, te manda embora, entendeu? É verdade. Entendeu? Tipo, o que aconteceu com o Jaque, fui mandado embora da Marinha porque depois dos Jogos Olímpicos ficou um ano para se recuperar e já mandaram embora ela, porque não tinha resultado. Pô, cara, ela ficou se recuperando, está subindo para fazer uma nova categoria e por aí vai. Aí mandaram embora, fizeram os cálculos lá, sei lá que apareceu lá, e depois pegou sexto lugar no campeonato mundial. Então, qual foi a avaliação disso, entendeu? Não, mas agora não está bem. Mas não está bem agora, mas ano que vem está bem mesmo. Acho que esse trabalho. Aí o Paulo Fernando lá de Niterói fez uma pergunta. Então seria válido dividir em grupos de idade, por exemplo, até 9 anos, depois de 10 a 14 e acima de 15? Isso. Outra coisa que pode, normalmente, que a gente consiga fazer isso no treino mais fácil, é determinar que esses grupos de crianças ficar juntos, tipo, no mesmo bara, duas baras ao lado, tipo, no mesmo local de treino, você já pode separar isso também. E no mesmo treino, aí eles ficam entre eles lá, entendeu? Então também é uma maneira de separar, para dizer assim, eles. É um treino conjunto, mas você separa em zonas eles, entendeu? E a quantidade semanal, assim, o que você recomenda, mestre? Até 14 anos. É Sem ser a tua mínimo 3 vezes realidade. na semana. Sem ser a tua Não, realidade. é mínimo 3 vezes, mas se menino quer ir todo dia, por exemplo, assim, se a criança vai jogar futebol todo dia, pô, é super normal. Se vai É. sair na porrada todo dia na escola, pô, isso é natural, não? Se vai correr lá desesperado para pegar o bus ou que vai ser assaltado, pô, também é normal, todo dia, entendeu? Os caras atiram nele, ele tem que correr. Então, a mesma coisa, entendeu? Se ele quer treinar todo dia, pode ter disposição para isso,
Por que não? É benéfico, sente bem, não está fadigado, não está... Por isso estou dizendo, esse negócio do treinador, ele tem que ver muito bem isso, entendeu? Em dia de hoje tem crianças que estudam muito. A carga horária das crianças cresceu de um jeito absurdo. Absurdo, Absurdo. é verdade. Então, criança, a verdade, ela chega no final de semana, a cabeça dela é tão fadigada que não entende que tu fale mais, tadinho. Não... Então, tem que saber distribuir muito bem isso, entendeu? Gente... Por exemplo, uma das coisas que eu fiquei sempre contra são esses testes que são muito populares aqui devido à metodologia cubana, não? Que se fazem normalmente sexta-feira, não? Aham. Por que sexta-feira? Eu não entendi. Primeiramente, porque tem que fazer uma prefadiga para fazer o teste sexta para definir. Não entendi isso nunca. Não. Metodologia armênia não trabalha com isso. E você faz o teste todos os dias. Entendeu? A gente faz o teste todo dia. Quando é para fazer, sente que dá para fazer o teste, você faz o teste. Então, esse é um trabalho muito mais pesado para um treinador, porque o feeling que o treinador tem que ser, está vendo o cara lá, como acontece, você sabe muito bem lá na sala que eu entro e falo com o cara, pô, ele está com a barra, falo, hoje tu vai bater teu recorde pessoal. E acontece isso, o cara bate recorde pessoal. E, cadê o teste nisso? Eu já vi, já analisei movimentos, já conheço ele, esses movimentos anteriores, eu vejo que ele está muito bem já. Então, e aí para fazer teste naquele momento, sem problema nenhum. Tem uma pergunta aqui, mestre, já estamos caminhando para o final. Normalmente a criança vai conhecer a atividade, ela gosta, mas existe uma resistência dos pais, né? O que você pode falar para o professor? Como conduzir essa parte? Não sei, depende. Por exemplo, sei lá, por isso existe a magia do CrossFit, entendeu? Porque aparecem essas pessoas bonitas, entendeu? Homens, mulheres muito bonitos. Então, até os pais, lógico, que são mais novos, fica, pô, eu também queria ser assim. Então, eu quero que meu filho seja assim, entendeu? Então, inspira muito mais isso, entendeu? E essa coisa de mídia aparecendo muito mais, e por aí vai, entendeu? Apesar que tu sabe que tadinhos eles não são pagos para isso, é o prazer deles de É fazer. verdade, CrossFit se sustenta verdade. sozinho, né? Então, o levantamento de peso vai ter que se sustentar sozinho também, entendeu? Com menos um pouco de mídia, né? Com menos um pouco de mídia. Não tem, nunca vai ter a mídia que o CrossFit tem. Para convencer teu pai, tua mãe, cara, só falar para eles que tu gosta muito mais, muito disso, se está identificando com isso, e que tu não vai levar pau na escola, prometendo a eles isso, entendeu? Se tu Uhum. prometeu para tua mãe e teu pai que não vai levar pau na escola, que vai estudar bem, se deixa você fazer levantamento, ele vai te deixar fazer. Eu sei porque eu fiz isso, entendeu? É. Funcionou perfeitamente. O André aqui fez um relato. Meu filho é apaixonado pelo LPO. Competi na Copa Romênia ano passado. Levo meu filho para onde tiver competição em qualquer lugar do país. O treinador dele é o Matheus e Rose. Legal, André. Obrigada pelo relato. O, É o o Pedro o Mike, nome dele. porra, É o o Dragos tem Pedrão. uma memória, cara. O, o mestre, fecha aí o. Deixa eu fechar e você encerra com uma. O que você pode indicar? Gente, eu vou encerrar aqui com o Dragos. E 5 horas eu vou começar com a Luz Meire, nossa amiga lá de Portugal, mestre, a Meire. Ela vai falar do projeto dela Treinar, Orar e Amar com a abordagem da psiconeuroimunologia. Mestre, pode encerrar. Muito obrigada, hein? Saudades. Gente, infelizmente é um caminho um pouco mais duro de trabalhar com as crianças, mas muito mais satisfatório, entendeu? E você fazer parte de começo de vida de uma pessoa é algo que é inestimável, entendeu? Você sempre vai fazer parte da história daquela pessoa, entendeu? Então, e a longo prazo, cuidam bem, e vai dar tudo certo, entendeu? Quem coloca amor, quem cuida das pessoas, quem tem muito cuidado com o sentimento das pessoas, vai subindo na frente.
vai ter que, como é professor, vai ter que litigar, brigar, dar expor, vai acontecer, não tem nenhum problema, entendeu? Mas quando você faz isso com justiça, a criança entende muito bem. A criança Show. entende perfeitamente isso, Show. tá bom? Show. Gente, quem não cumprimentei, Rodrigo Delacqua está aqui. Beijo. Saudade dos papos do almoço. Pessoal das turmas, quem não cumprimentei, beijo. Até daqui a pouco, mestre. Tá no meu coração sempre.